A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A aula primeira do trimestre hoje. A Igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque um novo tempo se inicia, um novo trimestre, e junto com a CPAD, papai, nós podemos agora estudar sobre o tempo atual que temos vivido. Esse tal império, papai, do mal contra a Igreja de Cristo. Sabemos, Deus, que as coisas são atuais e precisamos prevalecer sobre tudo isso, Pai. E glória ao Teu nome por esse novo tempo. Nos abençoa, abençoa meu irmão, minha irmã, e que nós possamos perseverar em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, papai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo da lição. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 17. Continua dizendo: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A Igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário mundial da atualidade. O que isso quer dizer? Que isso é a nossa verdade prática. Isso deve ser feito por meio de um compromisso inegociável. O quê? Com a autoridade da palavra de Deus. O que é isso para nós? Um desafio. E nós precisamos atender a esse chamado. Como? Através da palavra. Como é que você vai resistir usando a palavra se você não lê a palavra? Se você não tem a palavra dentro de você? Então fica para a gente, no início desse trimestre, essa exortação. Leia a palavra, alimente-se da palavra. A palavra é importante para você. Como é que você vai resistir se você não está habituado a meditar na palavra, a conhecer a palavra? Esse é um grande desafio para nós, como cristãos, ensinar as pessoas, discipular as pessoas, mas também meditarmos na palavra, absorvermos tudo aquilo que ela tem para nós. Vamos lá então para a introdução. Estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escalas o quê? Religiosas, políticas, econômicas e culturais. Para todo lado que você for, você vai ver uma resistência enorme ao cristianismo bíblico. Nosso objetivo é alertar a Igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. O que a palavra fala? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo escrevendo aos Efésios. Olha essas manchetes que eu separei para você ver como é que a situação está no mundo hoje. Igrejas são incendiadas em protestos esquerdistas no Chile. Que mais? Cristãos são mortos na Coreia do Norte por realizarem culto secreto. A perseguição
regime comunista chinês mostra cada vez mais a face da sua intolerância e aumenta a perseguição a cristãos. Apesar do crescente cristofobia, o número de cristãos segue crescente no país. Graças a Deus por isso. O que mais? Partido Comunista obriga chineses a tirar imagens cristãs de suas casas. Triste, impactante, mas real e atual. Desde o Antigo Testamento, relacionava-se à idolatria, o que? A prostituição espiritual. As muitas águas que o versículo do início da lição fala, significam multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. E nós entendemos que precisamos estar atentos a isso. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo famoso espírito da Babilônia desde os tempos antigos. Você precisa ler o livro de Apocalipse. Ele parece complicado, mas não é. Ele traz alegorias, ele traz imagens que você precisa internalizar no seu coração, na sua mente, para entender o que a palavra de Deus tem para você. E vão ficar algumas dúvidas para nós. E quais dúvidas são? Como é que nós vamos resolver essas dúvidas? Como é que vamos resolver essas questões no nosso coração, na nossa mente, das pessoas? Temos liberdade para divergir de outras crenças religiosas? Nos sentimos à vontade quando somos contrariados em relação ao aborto ou até mesmo às orientações sexuais de outras pessoas? E eu preciso agora te perguntar uma coisa. Você tem sido um cristão verdadeiro? O que eu digo um cristão verdadeiro? Aquele que ama as pessoas, independente da opinião e do posicionamento delas. Foi isso que Cristo nos ensinou. Ele nunca veio para julgar as pessoas. Por quê? O pecado, sim, ele veio para realmente condenar as pessoas, mas Cristo veio para salvar. E nós precisamos fazer esse papel, salvar as almas perdidas. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado, não nós. Muitas vezes porque não concordamos com a orientação sexual de alguém, a posição que ela tem a respeito de um assunto, nós, em vez de ganharmos aquela pessoa para Cristo, o que nós fazemos? Afastamos ainda mais essas pessoas do cristianismo. Então, cuidado. Quando eu te pergunto, você tem sido um verdadeiro cristão? É por causa disso. Precisamos atrair as pessoas, assim como Cristo fez isso na cruz do Calvário. Ele disse, e eu atrairei muitos a mim quando for levantado no madeiro. Amém? O materialismo, a púrpura referida no versículo, o poder econômico, o ouro, as pedras preciosas, a idolatria, a prostituição, a luxúria, o luxo das coisas, os sistemas, tudo está intimamente ligado à grande Babilônia, que se torna cada dia mais uma cultura contra Deus. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, pela perseguição e desconstrução que é mais da fé bíblica, nada mais do que isso. O capítulo 17, tratado na introdução, trata de 3 quedas, a saber, a queda da Babilônia, a queda do anticristo, a queda e o julgamento final de Satanás e de todos os que o seguem neste mundo que jaz no maligno, simbolizado pela besta vestida de escarlate. Vamos lá então para a conclusão. O culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites da carne. Passa a existir um afrouxamento moral, um ecumenismo, muitas vezes pregado por muitos, falso e degradante, um relativismo imoral, um humanismo sem amor, um sincretismo que mistura o santo e o profano como forma natural das coisas. Uma censura descabida contra quem defende a fé cristã. Tudo passa a ser permitido e a verdade desconstruída na boca de muitos que se dizem o quê? Cristãos. Pautas progressistas no Congresso, no Senado, de inversão de valores, apologia às drogas, aborto, a ideologia de gênero e tantas outras formas de depravação moral e cultural. Pessoas motivadas a levar vantagem financeira em tudo.
de forma ilícita e o quê? Imoral, em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e um consumismo o quê? Desenfreado. O materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, e os que controlam a economia, o que eles fazem? Impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão, que se torna muitas vezes impotente em relação ao sistema. E qual é então a solução para tudo isso que nós falamos, para esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar este espírito e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência, que deve ser o modo de pensar e agir do verdadeiro cristão. O que se requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança da volta de Cristo, é a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e ao viver neste presente século uma vida de autocontrole, domínio, integridade e santidade. Não sei você, mas eu posso usar qualquer palavra que você quiser. Selecionei algumas aqui para você entender. Você tem que estar pronto, você tem que estar disposto, equipado, preparado, atento, firme, estável, seguro, satisfeito em Cristo Jesus, precavido, alerta, tem que ser rápido no seu pensamento, nas suas ações e sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: chega de ser uma igreja passiva, chega de ser uma igreja que não está atuante. Nós somos como realmente um farol. Mas quais são os dois objetivos do farol? Primeiro é iluminar. Você muitas vezes tem iluminado as pessoas, mas você não tem atraído essas pessoas à embarcação para o porto seguro. Você não tem trazido as pessoas para Cristo. Por isso, pregue o Evangelho. Chega de ser uma igreja morna, uma igreja que não tem atitude, uma igreja que está passiva a tudo que está acontecendo. Ore, viva uma vida cheia do Espírito Santo, compartilhe a mensagem do Senhor, pregue, anuncie o Evangelho do jeito que você quiser, com panfletos, com qualquer outro objeto que possa realmente te aproximar das pessoas. Tenha estratégias, crie a sua própria estratégia de se aproximar das pessoas para pregar o Evangelho, mas chega, esteja atento, firme contra o espírito da Babilônia. Que o Senhor te abençoe nesse trimestre, que você possa ler a palavra, que você possa ler os versículos que nós temos selecionado para você, que você seja um crente maduro, firme na sua fé em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.